Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de saúde da mulher. Eu sei que é uma disciplina extensa, que a gente vai falar um pouquinho desde do começo, para entender a parte do sistema reprodutor até o parto, puerpério, cuidado com o RN, né? Então, como é uma aula muito extensa, eu preferi fazer um resumo dessas primeiras aulas, dos pontos principais, para a gente poder evoluir e entrar na questão da gestação, trabalho de parto, parto e puerpério, tá bom? Como de costume, eu vou deixar para vocês o conteúdo da aula, né, a apresentação em PowerPoint e as atividades para vocês responderem, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falando um pouquinho da nossa disciplina, tá bom? Então, as primeiras aulas foram sobre o PAISME, né, que é as políticas públicas do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, cujo esse programa tem alguns objetivos específicos, né, de promover, proteger e recuperar a saúde dessa mulher, conhecer causas e consequências dos problemas, né, biopsicossociais e ações individuais e coletivas para a prevenção e controle dos problemas, e ele é também responsável pelas instituições e profissionais da saúde. Hoje, como a gente viu em aulas anteriores, a gente ainda tem um índice de óbito materno muito grande, e o programa e essa política vem para tentar diminuir isso no âmbito, para tentar melhorar a condição de saúde dessa mulher, tá bom? Esse programa foi criado em 1984, voltado para uma assistência clínica ginecológica, assistência de pré-natal, assistência ao parto, puerpério imediato. Ele prevê uma legislação ao amparo da mulher e o fornecimento de medicamentos, seja ele para gestação ou para o tratamento e prevenção de doenças ginecológicas, tá? Então, a gente tem um longo caminho aí, uma ampla quantidade de atendimentos que o programa prevê, tá bom? A mulher precisa procurar e a gente precisa incentivar isso enquanto profissional da saúde, né? Ou dos agentes comunitários, tá bom? Esse programa nasceu com o objetivo de aumentar a cobertura e a concentração do pré-natal. Hoje em dia, a gente ainda vê muitas mulheres começando o pré-natal numa fase tardia, né? Desse pré-natal, o que é bem complicado, né? O que a gente prevê pelo SUS, pelo PAISME, uma quantidade mínima de 5 consultas de pré-natal, tem mulheres que fazem só uma e olhe lá, né? Melhorar a qualidade da assistência ao parto, aumentar os índices de aleitamento materno, que é um outro fator complicante, a gente não tem um alto índice de amamentação, né? E por conta disso a gente vê muita questão de óbito de pré-natal, desses bebês muito precocemente, tá? Ele tem o objetivo de evitar o aborto provocado, né, por conta de uma gravidez indesejada, e isso a gente vê muito em hospitais públicos, em unidades públicas de saúde nas UBSs, né, uma gravidez que foi inesperada. E até que ponto essa mulher não teve o acesso aos métodos de prevenção, né? Implantar ou ampliar atividades de controle de câncer de útero e de mamas, né? Então, com a prevenção da mamografia para o câncer de mama, né? E da coleta de Papa Nicolau para prevenção de câncer de colo de útero, né? E o controle das DSTs, tá? A gente já viu a questão de anatomia e fisiologia, né? Então,
a questão da genitália externa, né, da onde que ela é formada, o que compõe, né? Então, é o monte de Vênus, né, que é o tecido que cobre acima da sínfise púbica, né, onde tem, onde aparecem os pelos na puberdade, né? Descendo um pouquinho da sínfise, a gente tem os grandes lábios, né, que ainda tem uma parte que recobre, né, esses lábios, né, com um monte de Vênus, né? Tem a função de proteção dos pequenos lábios, também são recobertos por pelo, então ela protege a parte interna da região da genitália feminina, que é onde tem toda a penetração e concepção do feto, tá? O clitóris, que é um órgão localizado na parte superior da vulva, né? É um tecido erétil, totalmente vascularizado, extremamente sensível, faz parte de toda uma questão sexual, de estímulo e de desejo para a mulher, né? Ainda falando da genitália externa, a gente tem o introito, né, que é por onde tem a penetração, né, que é a entrada do canal vaginal, é por onde o pênis entra, e tem a fecundação, né, a penetração, a ejaculação e a fecundação lá no útero, né? Então, é por onde também sai o fluxo menstrual dessa mulher, é por onde sai o feto na passagem do parto vaginal, né? E que também faz parte da genitália externa, tá? O períneo é toda a musculatura que sustenta tudo isso, né? É um tecido fibromuscular que vai desde a região vaginal até a região do reto, né? Então, ele é como se ele fizesse a base, né? A sustentação de todos os órgãos genitais femininos, tá? Na entrada, né, ainda na genitália externa, a gente tem duas glândulas, que é a glândula de Skinner. Então, eu tenho o clítoris, a uretra e a vagina. Na entrada da uretra, eu tenho a glândula de Skinner, como se fossem duas bolinhas localizadas ao lado da uretra, né, por onde sai o xixi da mulher, que vai produzir um muco durante a relação sexual. Esse muco sai pela uretra para que proteja o canal uretral, para que não tenha nenhuma entrada de substância por esse canal, que é estéril, tá? E na entrada da vagina, a gente tem a glândula de Bartholin, que é responsável pela lubrificação da vagina. Essa glândula, ela pode inflamar em alguns casos, né? E é necessária a realização de cirurgia para tirar essa glândula e fazer a cirurgia de bartolinectomia, que a gente chama, tá? Nem por isso a mulher deixa de ter uma lubrificação adequada, uma vez que existem hormônios que os órgãos internos produzem para poder lubrificar o canal vaginal, tá bom? Então, vamos lá. Olhando externamente, a gente tem um monte de Vênus, os grandes lábios, que é a parte externa, o clítoris, que é um órgão elástico na parte superior, né? A uretra, que não faz parte do sistema reprodutor feminino, mas que ela está localizada na mesma região, tá? Os pequenos lábios, que é a parte interna da região do órgão feminino, o introito vaginal ou canal vaginal e as glândulas de Bartolini. A glândula de Skinner fica em volta da uretra. E aí, esse músculo que recobre toda essa parte é o períneo, né? E o ânus, que faz parte do sistema digestório, tá bom? Por vezes, a gente olhando um canal vaginal, a gente vai se deparar com vários tipos de ímen. Ter ou não o ímen não significa que a mulher é virgem ou deixou de ser virgem. Por alguns casos, como um ímen cribiforme, ou seja,
o ímen é totalmente fechado, não tem por onde sair a menstruação, é necessário romper esse ímen para que a menstruação desça na menina e não necessariamente ela deixa de ser virgem, tá? A virgindade não está única e exclusivamente relacionado à presença do ímen, tá? Então, existem vários tipos. O anular, que é o mais comum de se conhecer, de se encontrar, que é onde tem ele recoberto parte dele por um ímen, né? Então, só fica uma parte dele vazado. O septado, então, esse anular, ele tem uma membrana no meio. O cribiforme, com os pontinhos, e tem casos que ele não tem pontinho nenhum, ele é totalmente fechado, né? E o introito gestado é quando se já tem uma relação sexual e esse canal já é rompido, esse ímen já é rompido, tá bom? Os órgãos internos, então, a gente tem a vagina, que mede de 7,5 a 10 centímetros, onde tem a função de cúpula, né? Onde tem a penetração do pênis, a saída do fluido menstrual e a passagem do feto. É tudo um único canal. É o mesmo canal que tem a penetração, é o mesmo canal que desce a menstruação e que desce o bebê, tá bom? No final da vagina, a gente tem o colo uterino, né? Que é a parte mais externa do útero, tá? É ele que faz a barreira entre a vagina e a parte interna do útero, tá? É ele que é onde a gente fala que vai ter a dilatação de 10 centímetros, né? Não é que ele dilata, não quer que cabe 10 dedos, ele dilata aproximadamente 10 centímetros, tá? Para que possa o bebê descer pelo canal, tá? E é de lá que a gente coleta o Papa Nicolau, né? Faz o esfregaço no colo do útero para ver se tem algum risco de HPV ou alguma doença sexualmente transmissível, tá bom? Passando o colo do útero, a gente tem o útero, tá? Ele se divide entre fundo, corpo e o colo, onde está na base, tá? Eu já vou mostrar o desenho para a gente relembrar. É onde tem a gestação, tá? E é dessa parede que descama e que vai dar origem à menstruação, tá? Chegando no fundo do útero, eu tenho duas divisões, que são as tubas uterinas, de 7 a 14 centímetros, uma de cada lado, é onde o óvulo cai durante a ovulação, é onde tem a fecundação, ou seja, o feto é formado na tuba uterina e com mais ou menos 14 dias de gestação, ele migra para o útero, ali ele se acomoda e posterga a gestação. E aí a gente vai vendo com o tempo, mais para frente, como que isso acontece, tá bom? No final de cada tuba uterina, eu tenho um ovário direito e esquerdo, tá? Que são as glândulas sexuais femininas. São elas responsáveis pela produção de progesterona e estrógeno, que a gente também já viu e vai rever, né? Qual que é a função de cada um desses hormônios, tá? São elas que produzem o óvulo, joga para dentro da tuba uterina para promover a fecundação, tá bom? Então vamos lá. Aqui, parte dele está o órgão externo, então, ó, monte de Vênus, grandes lábios, pequenos lábios, o clítoris, a uretra, a vagina. Penetrou pela vagina, né? Eu tenho o colo, o útero, né? O corpo, o colo e o fundo do útero, as duas tubas uterinas, as fibras que ficam na extremidade da tuba uterina e os dois ovários, tá bom? Se a gente colocar o espéculo numa mulher, né, para fazer um Papa Nicolau, é essa visão que a gente vai ver de um colo uterino, tá bom? Então, isso é bem rosadinho, desde que seja numa condição normal, tá? O risquinho significa que essa mulher nunca teve uma gestação. Quando se tem qualquer gestação, ainda que não se tenha um parto normal, esse fundo do útero, né, a abertura, ele fica de um formato arredondado, tá bom? Normalmente o muco que sai daqui de dentro é líquido, fluido, clarinho, tá? Qualquer alteração
além dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, significa algum processo que precisa ser identificado. Desde HPV, com a formação de alguma lesão, ou alguma infecção ginecológica, tá bom? Que o Papa Nicolau vai detectar. E aí se faz o esfregaço, tanto da parede vaginal, do colo e do istmo. Revendo um pouquinho de ciclo menstrual, a gente vai falar que a duração em média do ciclo é de 28 a 30 dias, ele nem sempre é regular, tá? Então, tem mulheres que varia 28, tem mulheres que dá 30, tem mulheres que não têm um controle. É bem complicado de se controlar o ciclo menstrual, né? Isso varia muito de mulher para mulher. Via de regra, no primeiro dia de menstruação, a mulher menstrua 5 dias. Do sexto ao 12º dia, mais ou menos, é o dia infértil. Se a mulher tem um ciclo de 28 dias, no 14º, ela vai menstruar, ela vai ovular, perdão. Aí eu conto 2 dias antes, ou seja, do 12º dia, e 2 dias depois, ao 16º, é o dia fértil. Por que isso, professora? Porque o espermatozoide, ele pode durar 2 dias, o masculino e não o feminino, ele pode durar 2 dias dentro da mulher. Então, se eu tive uma relação hoje, no 12º dia do meu ciclo, o espermatozoide masculino pode durar 2 dias dentro de mim. Se eu ovulei no 14º dias, no 14º dia, ele vai fazer o quê? Ele vai se ativar e procurar o óvulo para fecundar, tá? E isso é a mesma coisa. Se eu tive uma relação no 16º dia, o óvulo ainda está ativo, ele vai fazer o quê? Procurar o óvulo para fecundar. Entrou no 17º dia, ao 28º, ou se o ciclo é de 15 dias, do 18º ao 30º, é o dia infértil, tá? Não dá para se ter uma certeza de 100% disso quando a gente fala de evitar uma gestação, então a gente vai ver nas próximas aulas isso também, tá bom? E aí a gente vai pensar e praticar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Se a data da última menstruação foi dia 2/7 de 2020, eu tenho que somar 14 dias num ciclo menstrual de 28. Então, 2 mais 14, eu vou ovular no dia 16. Se eu tenho que considerar 2 dias antes e 2 dias depois, eu vou estar no período fértil do dia 14 ao dia 18, né? E os dias férteis, 14 e 15, e a ovulação até o dia 16, e os outros dias férteis, 17 e 18. Então, 14 e 15, eu estou no período fértil, dia 16 eu ovulei, 17 e 18 ainda é dia fértil. Se eu tiver relação do 14 ao 18, a chance de engravidar é grande, né? Aí vamos pensar assim, e se essa data de menstruação for dia 20 e o mês for de 31 dias? Professora, vamos lá tentar fazer a conta. Então, hoje é dia 20. Digamos que hoje é dia 20, mais 14 dias dá 34. O mês não tem 34 dias, certo? O nosso mês maior tem 31. Digamos que esse é um mês que deu 31 dias. Então, do dia 20 ao dia 31, eu tenho 11 dias, certo? 11 dias mais 3 dias para completar os 14. O dia da minha ovulação é dia 3. Se eu for pensar no período fértil, eu tiro 2 dias antes e 2 dias depois. Então, meu período fértil vai do dia 1 ao dia 5. Ficou claro? Se não, qualquer coisa vocês me avisam. Agora vamos fazer uma continha de 30 dias. Então, digamos que eu menstruei no dia 20 e o mês é de 30 dias. 20 mais 14, de novo, 34. E 34 não tem no nosso calendário. Aí eu vou pegar do dia 20 ao dia 30, eu tenho 10 dias. Para completar os 14, faltam mais 4. Então, o dia da ovulação é dia 4.
Qual que é o período fértil? 2 dias antes e 2 dias depois. Então, do dia 2 ao dia 6, a gente vai estar no período fértil. Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem na prática, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Falando ainda de ciclo menstrual, né? Se eu não tive a fecundação nesse período fértil, quando eu completo os 28 ou 30 dias, a parede do endométrio vai descamar, né? Então, um útero normal, a parede espessada, quando não tem a fecundação, é essa parede que sai junto com o sangue da menstruação, aqueles pedaços, parece um coágulo de sangue, tá? Isso é a parede do endométrio que está descamando, tá? Como ela é espessa para receber o embrião e fornecer nutrientes para esse embrião, se eu não tive a fecundação, é ela que vai descamar, tá bom? Se eu for lembrar da aulinha, esse endométrio ele é mantido pelo estrogênio e progesterona. Então, vamos lá. Tudo está relacionado. Primeiro dia da menstruação, os hormônios estavam em alta, caíram. Eu menstruei 4, 5 dias, os níveis de hormônios estavam bem baixos. No quarto ou quinto dia, eu começo a produzir estrogênio até o 14º dia, quando eu libero a progesterona. Essa camada do útero vai aumentando, tá? Chego no 28º dia, não tem bebê acoplado aqui para manter o nível de estrogênio e progesterona, os níveis de hormônios caem, a menstruação se inicia porque o útero vai descamar, tá bom? É uma questão natural, né? Faz parte do funcionamento natural do organismo, tá? E aí a gente vê que todo esse processo ele começa na nossa hipófise, no nosso cérebro. Por quê? Lembra lá, quando está no primeiro dia lá da menstruação, ao mesmo tempo que eu estou menstruando, a hipófise está produzindo o FSH, ou seja, o hormônio que vai estimular a produção do óvulo, né? O folículo ovariano, ou seja, esse óvulo vai crescer de uma célula de dentro do meu ovário até da formação do óvulo. Quando chegou no 14º dia, o LH faz o quê? Que esse folículo saia de dentro do ovário, libere o óvulo e forme o corpo lúteo, ou seja, o resíduo que sobrou do óvulo forma o corpo lúteo e é ele que vai manter a produção de estrogênio e progesterona, se tiver fecundação, até que a placenta seja formada e a gente vai ver lá para frente também, tá bom? Então, vamos lá. O FSH vai estimulando, estimulando, estimulando. No 14º dia, o LH faz a ruptura e promove a ovulação. O que sobrou vai formar o corpo lúteo para manter a produção de hormônio. Se eu não tiver fecundação, tudo isso evolui e a menstruação desce. Então, vamos lá. De novo, na hipófise, tá vendo o crescimento do óvulo dentro do ovário. O LH faz a ovulação, formação do corpo lúteo. Ao mesmo tempo, a temperatura do organismo, quando a gente tem a ovulação, ela tem um aumento de 0,2 graus. Na ovulação, ela mantém aumentada durante esse período. Quando não teve menstruação, ela descama. Então, tá lá, hipófise, ó, vem baixinha, 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 aumenta o FSH, o LH, tem a ovulação, e aí ela regride quando não tem a menstruação, tá bom? Os ovários estão lá produzindo o estrogênio, que vai aumentar a parede do útero, né? Ele cai no 14º dia, quando vem a progesterona para manter essa parede do útero. Então, um estimula o crescimento, o outro mantém a parede. Quando no 28º dia, né, no dia da menstruação, não teve a fecundação, ele vai fazer o quê?
todos os hormônios caem e a menstruação vem, tá? Então, isso é a fase de produção de folículo, a fase lútea do corpo lúteo, o ciclo hormonal, o ciclo menstrual é uma coisa complexa, eu diria, né? Desde a hipófise do cérebro, todo o organismo da mulher trabalhando para isso, tá bom? Eu espero que tenha ajudado na revisão da aula, tá bom? Estudem bastante, a gente vai entrar agora nas aulas de gestação, trabalho de parto, entender um pouco do que acontece no organismo da mulher. Eu estou à disposição e a gente se vê nas próximas aulas. Abraço a todos. Tchau, tchau.